Crónicas desconhecidas das viagens pelos Estados Unidos da América, Argentina e Brasil do Dr. Joaquim Flores foram agora publicadas, uma forma também de reconhecer e dar a conhecer o trabalho, as viagens e a pessoa em causa, neste caso, um médico ilustre de Angra do Heroísmo. Duarte Mendonça, natural do Funchal, sempre foi um curioso investigador no que toca à documentação, sobretudo jornais. Desta vez com noites à volta de um trabalho que fez, acima de tudo, por gosto. Reuniu as crónicas do Dr. Joaquim Bartolomeu Flores neste livro Crónicas das Américas, editado pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira. Já fiz vários trabalhos sobre a presença dos madeirenses nos Estados Unidos. Já tinha preparado um ou dois livros sobre crónicas de madeirenses, crónicas de viagem de madeirenses resultantes da visita de madeirenses aos Estados Unidos. Já tinha publicado também um livro do padre Xavier Madruga, Cartas da América. Portanto, eu tenho um gosto especial por este tipo de literatura, que eu acho que é fascinante ver como que os ilhéus, neste caso, como é que eles viram os Estados Unidos nos anos em que lá visitaram. E então, eu estava em 2022, fui aos Estados Unidos fazer uma investigação para um livro que estou a preparar sobre o madeirense ilustre. E no decurso dessas investigações fui bater à chamada Rhode Island Historical Society, que fica ali a 2 passos da Brown University, e para pesquisar um antigo jornal português que se publicou em Bristol, Rhode Island, chamado A Colónia Portuguesa. E eu, ao folhear esse jornal para encontrar informações para o livro que estou a preparar, havia lá uma pequena notícia sobre este relato da visita à América do Dr. Joaquim Flores. E eu achei interessante, pensei, nunca ouvi falar neste nome, nunca ouvi falar neste relato. Era uma coisa completamente desconhecida, até os académicos portugueses na América que também se debruçam sobre esta temática não conheciam. E então, e como na altura não tinha a possibilidade de ver a terceira, acontece que no ano seguinte, em 23, aconteceu na Horta mais uma edição do Colóquio do Faial e fui lá apresentar uma conferência e naquele convívio com os diversos investigadores que lá vão, encontrei a doutora Maria Manuel Velásquez, aqui do Instituto Histórico da Terceira e também do Museu de Angra. E falei-lhe nestas crónicas, perguntei se ela conhecia, ela disse que não conhecia. Então perguntei-lhe se, ao regressar aqui à Terceira, quando tivesse tempo, se poderia ir ali à biblioteca daqui de Angra e pesquisar o jornal A União, no ano específico, de 26, para encontrar as crónicas que lá havia. Porque já tinha conhecimento de algumas, umas 7, foram publicadas num antigo jornal português da Califórnia, mas era apenas uma minúscula parte, porque em vez de 7, tinham 43. Portanto, havia muitas más. E então ela recolheu as crónicas que mandou para mim, preparei o texto, preparei o livro para edição e depois entreguei todo pronto aqui ao Instituto Histórico e fico muito contente por terem apostado nesta edição. Joaquim Flores, médico ilustre angrense, levava um caderno para tomar notas de tudo o que via nas suas viagens, como foi o caso da viagem aos Estados Unidos em 1926 e à Argentina e Brasil em 1929. Relatos estes de ambas as viagens, espelhados agora em cerca de 400 páginas, abordando diferentes temáticas em 2 séries distintas. Ele escreve uma festa do Espírito Santo em Lincoln, que ele assistiu, e então ele escreve aquilo como era feito. Ainda não havia aquelas capas como hoje em dia se faz nos Estados Unidos, nas festas do Espírito Santo, ainda era muito parecida com a dos Açores, porque o espaço temporal entre o ano que os imigrantes foram para lá e o ano que o Dr. Flores foi, em 26, era muito curto. Portanto, ainda havia a festa não estava totalmente americanizada. Uma América diferente dos tempos atuais. Ele visitou os Estados Unidos há praticamente um século. E nos Estados Unidos há mais mudanças num ano do que nos Açores ou na Madeira em 10 anos. Portanto, a evolução é sempre contínua e muito rápida. E, portanto, mas já para a altura, quando ele visitou os Estados Unidos naquela altura, para ele, naquela altura, os Estados Unidos não era um país onde as pessoas visitavam, não era como as pessoas irem lá de visita, era um país de imigração. Mas com a lei das quotas, essa imigração fechou em 24, fechou praticamente a imigração internacional para os Estados Unidos. Mas uma viagem à América naquela altura era quase que uma viagem ao futuro,
porque ele vê lá coisas, maravilhoso com coisas da modernidade, modernice e assim outras coisas, que aqui nos Açores levou décadas a chegar. Mostra ser uma pessoa culta, apesar da linguagem simples. Com humor traz a sua visão da América, desde as novas tecnologias da época, os parques, os museus e principalmente as universidades e os hospitais por onde passou, para aprender novas técnicas de cirurgia e de tratamentos medicinais e psiquiátricos, quem sabe aplicadas no seu consultório na Rua Direita. Ele descreve as várias cidades por onde passou, onde havia imigrantes da Terceira e açorianos em geral. Ele descreve as diversas instituições americanas que visitou, tipo museus, bibliotecas, o Congresso dos Estados Unidos, outras instituições de saúde. E, sobretudo, uma das mais importantes é a Mayo Clinic, que ficava no Nebraska. A Clínica Mayo, ainda hoje em dia, é uma referência a nível mundial na medicina. E o Dr. Flores passou por lá algumas semanas no intuito de aprender um pouco mais e aprofundar os seus conhecimentos, porque nas suas viagens eram feitas de lazer, na companhia da mulher e da filha, mas também tinha-se um culto, um lado de instrução. Ele aprendia sempre a aprender mais. Então, nesse sentido, ele visitava diversas instituições da sua área, porque ele aqui nos Açores era um médico cirurgião, e então tentava aprofundar os seus conhecimentos nessa área, na área da cirurgia. Joaquim Flores nasceu em Angra em 1888 e formou-se em Medicina na Universidade de Coimbra. Este livro, com as suas crónicas, sob a coordenação de Duarte Mendonça, é também uma homenagem a este médico conceituado. Colaborou muitos anos no Hospital de Santo Espírito aqui em Angra e também foi um dos impulsionadores da criação da Casa de Saúde de São Rafael, aqui também em Angra. E a criação dessa casa, juntamente com os irmãos de São João de Deus, resultou também em parte da visita que ele fez aos Estados Unidos em 26. Porquê? Porque ele visitou também pelo menos 2 instituições de alienados mentais e com os conhecimentos que ele viu nos Estados Unidos trouxe para cá e tentou implementá-los cá nesta Casa de Saúde. Portanto, fui pioneiro na área da psiquiatria, não só na Terceira, mas também nos Açores em geral. Portanto, foi um homem de grande mérito. Se calhar está muito assim esquecido e com esta obra vai ser relembrado e vai ser homenageado. Porque, é uma coisa que costumo dizer, os escritores nunca morrem. E esta é uma prova provada disso. Ele já morreu há quase 70 anos, mas vai continuar vivo entre nós, através desta obra que dá a conhecer estas crónicas desconhecidas dele. Crónicas estas que têm interesse no que toca à literatura de viagens, mas também ao próprio estudo e compreensão das comunidades açorianas nos Estados Unidos da América.